Olá, eu sou Iracema Machado, sou enfermeira do CRI Vitória da Conquista e vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de vacina e suas características. Essa aula foi montada juntamente com minha colega Taloana Leão e a graduanda em enfermagem Beatriz Chagas. Esse é o nosso conteúdo, vou falar um pouquinho brevemente do histórico da história das vacinas e sobre os tipos de vacinas. A história das vacinas, a gente começa com a variolização, foi a primeira doença, chamou atenção em diversos continentes para diversos profissionais de que, através do uso, do contato de pessoas sadias com pessoas contaminadas, doentes, algumas criavam resistência àquela doença. Então, nós temos a variolização através de cortes com incisão de pele, onde era colocado o pus da pessoa doente. Temos também algodão em pó de crostas ou pus inserido pelo nariz, vestir roupas íntimas de doentes e também através de fios ou linhas infectadas também, através de cortes na pele. Aqui só alguns objetos que se usava para fazer esses cortes. Temos várias doenças que nos traz o desejo, o ensejo de criar vacinas, né, de cientistas criarem vacinas e outras que já foram descobertas as vacinas para essas doenças. Então, aqui nesse quadro, nós temos várias epidemias que apareceram no decorrer dos séculos, da varíola até o SARS-CoV-2. Então, temos várias doenças imunopreveníveis, como a hepatite A, hepatite B, a febre amarela, varicela, o HPV, rotavírus, poliomielite, hemófilos influenza B, tétano, difteria, coqueluche, influenza, cachumba, rubéola, doenças meningocócicas, doenças pneumocócicas e o Covid-19, entre outras. E o que são vacinas? Vacinas são um produto biológico que servem para a imunização contra diversas doenças causadas por vírus ou bactérias. E qual o objetivo que nós temos? Qual o objetivo que temos de vacinar a população? A erradicação das doenças, a proteção do indivíduo com relação a doenças imunopreveníveis e bloquear a transmissão dessas doenças. Quais são os componentes? Do que é composta a vacina? O antígeno. Então, o antígeno é o componente mais importante, né? É o patógeno, cujas características dependem do tipo de vacina e pode ser um agente infeccioso inativado ou atenuado, partes do agente ou toxóides bacterianos inativados. O diluente. O diluente pode ser apenas água estéril, a água para injeção, né? Mas também pode ter pequenas quantidades de constituintes biológicos em que são produzidas as vacinas, proteínas, células de meio de cultura. Por isso, a importância de não utilizarmos o diluente de uma vacina em outra vacina. O diluente deve ser individual, cada vacina tem o seu diluente, que é encaminhado juntamente com o pó liofilizado. Os conservantes, né, antibióticos ou estabilizadores, que servem para evitar invasões bacterianas ou dar estabilidade ao antígeno. Os adjuvantes, que são compostos à base de alumínio, que aumentam o efeito da resposta imunológica do indivíduo vacinado. E o liófilo, que é um composto químico que perde suas propriedades biológicas depois da liofilização e que pode recuperá-la por adição de um meio líquido. Então, a partir do momento que a gente dilui a vacina, o pó liofilizado, ele volta a ter as propriedades biológicas que vão causar a replicação das células para que o nosso organismo se torne imune àquela patologia. Classificação das vacinas. Então, nós temos as vacinas atenuadas, as vacinas vivas, que possuem o vírus vivo e atenuado, enfraquecido, em laboratório, mas ele está ativo o suficiente para produzir os anticorpos sem produzir a doença.
ou com um risco mínimo de produzir a doença. Quando aplicado no corpo de um indivíduo, o vírus atenuado é capaz de multiplicar no interior da célula do hospedeiro, induzindo a imunidade celular e humoral. Exemplos de vacinas de vírus vivo atenuado: vacina para cachumba, febre amarela, poliomielite oral, rubéola, sarampo, varicela. Essas vacinas são contraindicadas para imunodeprimidos e gestantes, devido ao vírus não estar completamente inativado. As vacinas atenuadas, o que acontece? Elas provocam eventos adversos mais tardios, então não são imediatos. A resposta de uma pode interferir na outra, por isso que nós temos um intervalo entre elas, entre a administração de uma vacina de vírus vivo, nós devemos ou aplicamos no mesmo dia, ou devemos dar um intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Elas sofrem interferências de imunoglobulinas, induz a autoimunidade, então a imunidade causada pelas vacinas atenuadas é maior do que das vacinas inativadas e tem uma proteção duradoura. As vacinas inativadas. As vacinas inativadas ou mortas inativadas se caracterizam por sua matéria-prima ser um micro-organismo inteiro, morto, inativado, mas com proteínas específicas do patógeno-alvo, mantidas conservadas e capazes de induzir uma resposta imune. O micro-organismo pode ser inteiro ou pode ser parcelas também, subunidades, como nós vamos ver mais adiante. Exemplos de vacinas inativadas contra hepatite A, contra hepatite B, contra hemófilos influenza, dentre outras. As vacinas inativadas podem ser compostas de vírus ou bactérias inteiros inativados ou apenas pedaços desses antígenos. Os eventos adversos, em geral, são precoces, de 24 a 48 horas após a vacinação. Como esses vírus não são capazes de se multiplicar, essas vacinas não são capazes de produzir a doença. Geralmente necessitam de várias aplicações para conseguir gerar uma resposta duradoura. A resposta de uma vacina não interfere na outra, por isso que podem ser aplicadas sem um intervalo mínimo entre elas ou ao mesmo tempo. Podem ser usadas em gestantes ou pessoas imunocomprometidas. Classificação das vacinas. Quanto ao modo de produção das vacinas inativadas. Nós temos as vacinas inativadas de subunidades, que ela usa partes muito específicas, as subunidades, de um vírus ou bactéria, que o sistema imunológico precisa reconhecer. Não contém um micro-organismo inteiro, ou usa vírus seguro como um vetor, né? As vacinas de vetor. As subunidades podem ser proteínas ou açúcares. A maioria das vacinas do calendário infantil são vacinas subunidades, protegendo as pessoas de doenças como coqueluche, tétano, difteria e meningite meningocócica. Ela é segura, uma vez que ao se utilizar apenas fragmentos dos componentes da proteína de um patógeno, reduz os riscos do receptor, a reprodução deste no receptor, além de produzir menos efeitos adversos. É uma vacina muito segura, as vacinas que utilizam subunidades, como todas as vacinas, né? Mas ela tem um risco menor de trazer eventos supostamente atribuíveis à imunização ou vacinação. Quanto ao modo de produção das vacinas inativadas. Então, continuando. Ácidos nucleicos, né? As de DNA. Vacinas de DNA são capazes de induzir resposta imune humoral e celular sem a necessidade de micro-organismos vivos. O custo de produção das vacinas gênicas em larga escala é consideravelmente menor quando comparado a das vacinas tradicionais. Então, isso indica que a gente tem um futuro pela frente, né, das vacinas de DNA. Apresenta também maior estabilidade térmica em temperatura ambiente e fácil adaptação a novos patógenos. Possui baixa imunogenicidade. Então, ela causa menos efeitos, menos eventos. As vacinas de RNA, elas carregam o código genético do vírus, que contém as instruções para que as células do corpo produzam determinadas proteínas. Elas atuam introduzindo nas células do organismo a sequência de RNA mensageiro, que contém a receita para que essas células produzam uma proteína específica do vírus, que vai fazer com que o nosso organismo reconheça
essa proteína e desenvolva a nossa imunidade com relação àquele vírus. Uma vez que essa proteína seja processada dentro do corpo e exposta ao nosso sistema imunológico, este pode identificá-la como algo estranho, um antígeno, e criar a imunidade contra ele. As vacinas conjugadas. Ela é composta pelo antígeno pouco potente, polissacarídeos, e a antígeno potente, a proteína, criando-se um complexo antígeno capaz de provocar respostas imunológicas timo-dependentes. Esses antígenos fracos são ligados a uma proteína mais forte, e esta combinação faz com que o sistema imunológico atue de uma forma mais agressiva contra o antígeno, gerando assim uma resposta imune de longa duração. Um exemplo de vacinas conjugadas são as vacinas pneumo 10, valente, meningocócica tipo C e a contra hemófilos influenza B. As vacinas polissacarídicas. As vacinas polissacarídicas também é um modo de produção de vacinas inativadas. São vacinas constituídas por polissacarídeos extraídos da cápsula de micro-organismos invasivos, como o pneumococo e o meningococo. Por não estimular a imunidade celular timo-dependente, não protegem crianças com menos de 2 anos de idade e sua proteção é de curta duração. Então, a gente deve ficar atento porque a vacina polissacarídica não deve ser administrada em crianças menores de 2 anos. Elas induzem pouca ou nenhuma memória imunológica, isto é, a imunidade em geral não aumenta com a repetição de doses, isso também é importante. E é o caso das vacinas polissacarídicas não conjugadas contra o pneumo, principalmente a pneumocócica 23, e os meningocócicos ACWY individualmente. A vacina que nós temos, meningocócica ACWY, nós temos ela conjugada, hoje é que está disponível nas unidades de saúde. Ela não é polissacarídica. As vacinas combinadas. Então, vacina combinada, ela é a associação de antígenos independentes em uma mesma composição farmacológica. Então, elas são aquelas que oferecem proteção para mais de uma doença com a aplicação de uma única dose. Então, a pentavalente, a hexavalente acelular, a tríplice viral, a DPT, a penta, perdão, já falei a penta. Vacinas de diferentes variantes de um mesmo micro-organismo. Então, nós temos contra meningocócico ACWY, contra o HPV, que ela é quadrivalente, a vacina de pólio, a vacina de influenza. Então, ela contém antígenos que são diferentes e independentes numa mesma vacina. Soro soros e imunoglobulinas. O soro é a transfusão de anticorpos obtidos do plasma de animais previamente vacinados, geralmente equinos, onde ele já tem os anticorpos produzidos daquela doença, daquela patologia que a gente quer prevenir. Então, o soro é uma resposta imunológica imediata, você já tem os anticorpos, ele não substitui a vacina, né? A imunoglobulina, do mesmo modo, também não substitui as vacinas. Ela é a transfusão dos anticorpos obtidos de plasma de seres humanos, geralmente pacientes que tiveram a doença, e que então se capta esses anticorpos que já foram produzidos pelo organismo. E tanto o soro como a imunoglobulina, ele lhe dá uma imunização passiva, e apenas por algumas semanas. Por isso que é importante a gente fazer o soro ou a imunoglobulina, e quando esse soro ou essa imunoglobulina tem a vacina referente, a gente administra também a vacina. Então, é o caso da hepatite B, da raiva, onde deve ser avaliado se você faz concomitante ou não. Geralmente, a vacina antirrábica, e em recém-nascidos, a gente faz logo a vacina antirrábica para pessoas, né, que sofreram alguma agressão por animais mamíferos, ou a imunoglobulina também pode ser feita, como fazemos também em RNs de pacientes portadoras da hepatite B. Bom, eu queria agradecer a vocês, foi uma conversa bem rapidinha, né? É um assunto bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição na CESAB, e aí está a referência bibliográfica. Muito obrigada